Muito bem, pessoal. Estou aqui hoje, dia 11 de julho de 2024, dia de São Bento, para a gente falar um pouquinho sobre a importância dessa grande figura, que foi Bento de Núrcia, para o Ocidente, e todo o movimento do monaquismo ocidental cristão. Qual é a grande contribuição? Longe de mim querer fazer aqui uma aula sobre a figura de Bento de Núrcia, mas apenas assinalar alguns aspectos importantes da história de Bento para o contexto do Ocidente. Primeiro, nós precisamos fazer uma espécie de contextualização histórica, né? Bento, ele nasce aí por volta de 480, final do século V e século VI, ele vai desenvolver toda a sua obra. O que é que tinha acabado de ocorrer? A queda do Império Romano e a ascensão dos povos bárbaros. Então, é justamente dentro desse contexto que Bento ele começa o seu processo de criação de uma ordem religiosa, que vai ficar conhecida como sendo a Ordem Beneditina. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Tudo aquilo que se entendia por ordem, por organização, que era típica do Império Romano, não existe mais com a queda deste. A ordem monástica não representa apenas o surgimento de uma ordem religiosa, mas representa, sobretudo, uma tentativa de organização social. É tanto que a regra de São Bento, como hoje é conhecida, o que é a regra? São os estatutos. É aquilo que deve orientar, digamos assim, a vivência dos monges. Mas não é só a vivência dos monges. Ela deve servir como uma espécie de modelo dentro de um mundo em desordem. Por isso que ele chama isso de regra. O monaquismo ele teve um papel muito importante, claro, para o cristianismo, na cristianização dos povos. Mas vai ser a constituição de uma regra que tem a pretensão de devolver aquilo que outrora fora perdido com a queda do Império Romano. A ideia de ordem, a ideia de estabilidade. É tanto que eu não sei se vocês sabem, os beneditinos, quando eles entram para a vida monástica, eles devem fazer 3 votos, né? O voto de obediência, o voto de pobreza e o voto de estabilidade. Ou seja, ele vai ficar naquele monastério. Mas o voto de estabilidade tem esse nome, estabilidade, é justamente para dar sinal, para ser um símbolo de ordenamento social em uma sociedade que tinha perdido as instituições. Cai Roma, cai suas instituições. Então, a questão da constituição da ordem beneditina ou da ordem monástica, porque os beneditinos vão ter esse nome após a morte de Bento, né? É justamente uma tentativa de estabelecer a ordem que fora perdida. Então, as ordens monásticas como um todo, e principalmente a beneditina, que é essa que nós estamos tratando aqui, ela tem um papel, obviamente, religioso, lógico, mas também um papel civilizatório e moralizador. Ou seja, de devolver ao Ocidente esses 2 elementos. E aqui é importante frisarmos que Bento ele tinha a plena consciência desse papel. E é por isso que ele vai se empenhar na elaboração da sua regra, na formulação de tarefas
tanto de ordem espiritual, quanto de ordem política, tanto de ordem moral, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos a regra de São Bento, que é o seu escrito, né? É a idealização deste modelo de sociedade. Nós vamos perceber que os tópicos dela versam sobre, por exemplo, a importância do silêncio, a importância da oração, a importância da humildade, o papel do abade, que é o superior, que é o responsável pela manutenção e pelo equilíbrio da abadia, são algo corriqueiro, né? Mas os tópicos dessa regra vão também abarcar toda a vida cotidiana, né? Estabelecendo, assim, hábitos que, aos poucos, foram se instituindo uma estrutura disciplinadora, organizativa e social. Então, a regra de Bento, ela foi tão eficaz que, a partir do século IX, tornou-se obrigatória em todos os mosteiros do Império Carolíngio. Embora esses mosteiros não tivessem sido fundados por Bento, ou não tivesse origem na ordem beneditina, mas o filho de Carlos Magno, Luís I, chamado de O Pio, é ele quem vai instituir que em todos os mosteiros a regra de Bento fosse utilizada. Por quê? Porque a regra é um modelo para a sociedade. Então, na opinião de alguns historiadores, né, que estudam esse contexto medieval, a regra de Bento ela vai elevar o mosteiro a uma condição, né, de modelo para a organização social e política da cristandade. Ou seja, olhando para um mosteiro, olhando para uma realidade monástica, nós, enquanto sociedade laica no sentido de não sermos monges, devemos copiar esse modelo social, esse modelo civilizatório, esse modelo moral, né, que era equivalente ao modelo de uma polis, tal como o modelo de cidade ideal para Platão, quando ele escreve a República. Ele idealiza ali o que deveria ser essa sociedade perfeita. Santo Agostinho fará o mesmo quando escreve Cidade de Deus. A cidade de Deus é uma idealização de como deveria ser as sociedades. Porque Agostinho, ele já está vendo a queda do Império Romano. Então, Bento, ele idealiza para o mosteiro essa estrutura que possa ser modelo, ícone para as sociedades ocidentais, né? Há um importante historiador, né, Eric Weigand, um alemão, que ele escreve uma vasta obra sobre o título da obra é História das Ideias Políticas. No volume 2, Eric Weigand, eu tenho até um aqui atrás, porque não dá para encontrar agora, ele diz assim: a regra transferia o ideal helênico da polis como comunidade autossuficiente para uma comunidade cristã. O mosteiro deveria ficar isolado, cercado por terras e muros. Deveria ter extensão suficiente para satisfazer as necessidades materiais e espirituais do grupo, mediante a divisão e a cooperação. Veja, é o protótipo, o mosteiro é o protótipo de cidade. É aquilo que deveria ser, né, as sociedades. Então, a vida cotidiana, ela deveria ser equilibrada entre 3 esferas: o trabalho, o serviço religioso, que é a liturgia, as orações, e o estudo. E aí entra um detalhe
importante. Quando eu digo estudo, né? Os mosteiros são os guardiões do conhecimento. Veja, hoje é muito simples. Eu tenho aqui vários livros ao meu alcance. Mas naquela época, os livros não eram. Às vezes, um capítulo de um livro era o próprio livro. Era uma coisa absurda. Então, são os mosteiros que vão abrigar as primeiras bibliotecas, as primeiras obras. São os monges que se empenham em uma tarefa intelectual de preservação da cultura clássica, das obras filosóficas dos gregos, das obras dos primeiros teólogos da igreja. Então, eles o mosteiro, e consequentemente nós estamos falando aqui dos beneditinos, eles são aqueles primeiros a perceber a necessidade de preservação da cultura que formou o Ocidente, né? Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente começa a enxergar que essas características elas tornavam o mosteiro a polis cristã ideal, segundo Wegener, quando ele coloca essa ideia, né? Então, nos campos e nos altos montes, porque os mosteiros eles ficavam distantes, isolados, né? Como o Monte Cassino. O Monte Cassino, na Itália, é o primeiro mosteiro. É lá onde está o mosteiro construído e fundado por Bento. Então, a referência do mosteiro nada mais é do que dar ao mundo medieval europeu um modelo de civilização diante das invasões dos bárbaros. Porque também aí a ordem de São Bento ela tem uma função, que é a conversão dos bárbaros. Não apenas uma conversão à fé cristã, mas uma conversão à cultura ocidental. Eu separei um outro aspecto de Eric Wegener, que ele diz assim: a polis espiritual de Bento, como parte do Império Cristão, é um símbolo da transição da antiga civilização mediterrânea para a civilização ocidental, da polis para o império territorial, da civilização urbana para a civilização agrícola feudal, o mito pagão para o espírito do cristianismo. Um outro historiador francês que escreve uma coleção sobre história da igreja, que é o Daniel Hopes, no seu livro A Igreja no Tempo dos Bárbaros, que é o volume 2, ele tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a história do monaquismo no Ocidente bárbaro apresenta dois grandes traços característicos. Por um lado, o prodigioso desenvolvimento dos conventos e a sua multiplicação e expansão. Aliás, os dois fenômenos estão ligados entre si. Se os princípios contidos na regra de Monte Cassino suplantaram pouco a pouco as antigas tradições, foi porque a expansão monástica teve os resultados que conhecemos. Ou seja, então aquilo que era realizado nos mosteiros passa agora a ser o referencial de organização social. Aí ele continua: muito firme nesses princípios essenciais, Bento deixava uma ampla liberdade aos diversos mosteiros em todos os pormenores, podendo os abades, que eram os superiores desses mosteiros, modificar conforme as condições locais. Então, veja, a regra de Bento, ou a proposta de Bento, não é uma proposta engessada. Bento é o primeiro a falar de enculturação. Sem, obviamente, falar a palavra enculturação.
Porque o mosteiro ele deveria se adequar às realidades do tempo presente, às realidades sociais onde ele se encontrava, para que ele pudesse servir de farol, de modelo para aquele povo. Né? Depois ele continua, né? Ele diz assim: o verdadeiro mérito social dos monges nos tempos bárbaros foi, no entanto, de ordem muito diferente. Constituiu um ingente trabalho de desbravar terras e entregá-las à civilização. Veja, desbravar terras e entregá-las à civilização. Ou seja, ir aonde ninguém ia. Ir aonde o Império Romano não conseguiu chegar. No coração dos bárbaros. E dar aos bárbaros a civilização. Certo? Sob este aspecto, não se pode deixar de louvá-los. As próprias condições de vida monástica os impeliram nesse sentido. A maioria das regras recomendava o trabalho como um meio mais sensato de equilibrar os esforços. Além disso, a fim de encontrarem um silêncio e recolhimento saindo das povoações onde se localizavam. Por outro lado, a maioria dos conventos de religiosas, dado a insegurança dos tempos. Os religiosos estabeleciam-se muitas vezes em lugares afastados, em pleno campo ou em plena floresta. Ao redor da abadia, providência local e refúgio em caso de perigo, agruparam-se assim populações que ao mesmo tempo veneravam seus monges e por eles nutriam uma profunda gratidão. Então veja, ao entorno dos monastérios se começou a surgir as primeiras cidades. Por quê? Porque os indivíduos olhavam para os mosteiros e via nos mosteiros esse referencial social diante de uma estrutura social que estava em declínio. Então, a grande importância de Bento de Núrcia é essa. O pai do monaquismo ocidental, ao estabelecer uma ordem, estabelece não apenas com viés religioso, mas também de defender a civilização e também um papel moralizador. Ok, pessoal? Não era uma pretensão fazer uma aula, mas apenas uma contribuição da importância de Bento de Núrcia para a história. Um grande abraço a todos.